Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Muito bom nós estarmos aqui novamente juntos para meditarmos a palavra de Deus. Você está me assistindo aí num vídeo preto e branco. Talvez você esteja achando que seu celular está desconfigurado, onde você está assistindo esse vídeo, mas não. Tudo isso é com o intuito de sinalizar que esse assunto devia ser tratado nos primeiros vídeos desse canal, lá em 2020. Mas passou-se o tempo e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Essa é a própria Bíblia que nos diz isso. E o nosso assunto de hoje, mais uma vez, é sobre falar sobre Bíblia e sobre a cruz do Mestre. Você é meu convidado para, logo após a vinheta, estamos meditando sobre a cruz. Porque ela, nos dias atuais, está incomodando tanta gente. À luz da palavra de Deus e contando um pouco da minha experiência como cristão nesses 20 anos, você é meu convidado logo após a nossa vinheta. Então, meu irmão, como no início desse vídeo a gente estava no preto e branco, agora vem a cor, a luz das escrituras sobre a nossa vida. E gostaria de compartilhar, para não ficar nas minhas palavras, para não haver interpretações erradas, a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23 até o 27. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois qualquer quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse será salvo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e do Pai e dos anjos. Em verdade vos digo que aqui estão alguns que não proverão a morte, que sejam do reino de Deus. Então nós vemos aqui uma pequena introdução ao qual o próprio Mestre Jesus nos orienta e nos diz que não é por nossas próprias forças conquistar este mundo que nos fará chegar aos céus, mas através somente da sua cruz. E isso, hoje em dia, nós vemos aí parte de segmento da sociedade atual, falando que nós temos preconceito contra eles, mas na verdade eles que têm preconceito contra nós. Eles têm, na verdade, uma cristofobia ou uma intolerância religiosa para conosco. Por que digo isso? Pelas movimentações das manchetes, das TVs. Quem acompanha aí, esses dias atrás, o pastor André Valadão, nada mais, nada menos, expôs a clareza, a luz do Evangelho, e ele foi simplesmente hostilizado, ele foi até mesmo cancelado por uma militância que tem cristofobia. Então, e essas pessoas têm cada vez mais ganhando holofote da mídia, mas têm ganhado mais notoriedade sobre as mídias sociais. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Paulo já dizia que o evangelho, o verdadeiro cristianismo, e essa doutrina iria causar coceiras nos ouvidos dos homens,
ia causar intolerância, iria causar irritabilidade, porque o homem está tendencioso a viver do pecado, das suas paixões humanas, da sua concupiscência da carne. E quando nós entramos com o Evangelho, entramos com a palavra, entramos com a luz de Cristo, isso incomoda eles, ao ponto dos homens que têm uma certa status de celebridade, que é do passado, que é do presente, vem a público e falar que precisa ser mudado o Novo Testamento, precisa ser tirado do Novo Testamento palavras de ódio, discursos de ódio. Mas que discurso de ódio que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento? Ah, já sei. De um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus que salva, apontando o seu erro. Isso incomoda, isso é discurso de ódio, porque isso fere o meu ego, fere a minha imagem, fere o meu status. Eu quero que os homens olhem para mim, olhem, me aplaudam, me idolatrem, mas se tem um Deus que é santo, que me condena, e as pessoas vão para esse sentido, não. Alguma coisa está errado. Eu preciso ser a celebridade. Eu preciso ser o centro das coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai de contra a outra direção das nossas vidas. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos atentos a essas coisas. Um vídeo do pastor Zé Bruno da Casa da Rocha, essa semana, uma parte da sua pregação que foi colocada, relata muito bem isso. Nós estamos vivendo num presente, ou num futuro muito distante, de que os verdadeiros cristãos que não adorem a Deus vão ser considerados uma parte do cristianismo rebelado, que é intolerante, que não aceita a mudança, por causa de pessoas que tentam, com pé de cabra, alargar um espaço ao qual Deus mesmo falou que a porta é estreita. Não adianta usar pé de cabra, usar guindastes hidráulicos para tentar alargar a porta, porque o construtor já falou que ela é estreita. E muitos não vão conseguir passar. Muitos vão tentar forçar, achando que a porta é larga, e vão ficar presos no batente. Essa é a verdadeira. Essa não sou eu que estou dizendo, não são os pastores que são considerados retrógrados, ultrapassados, com uma mente atrasada, mas é o Evangelho de Jesus a qual esses homens defendem, ao qual esses homens não se corrompem, diferente da sua situação, que nem nós vemos Daniel. Daniel foi para a Babilônia, mas não andou como os babilônicos, não se vestiu como os babilônicos, não comeu com os babilônicos. E tem muito cristão indo para a Babilônia, se misturando com a Babilônia, e achando que Daniel é errado, que Daniel se subverteu, se corrompeu, que ele é um semideus. E quando Daniel é jogado nas covas do leão, nós vemos quem realmente estava com um Deus verdadeiro. E se eu e você hoje fôssemos jogados nas covas dos leões, se a mídia viesse atrás de nós, colocasse nós num paredão, será que nós seríamos engolidos pelos leões, ou o próprio Deus estenderia as suas mãos sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nos guardaria? Essa tem que ser a nossa preocupação. Não o que os homens vão achar de nós, o que a mídia vai achar de nós, se nós estamos apenas defendendo o nosso Senhor, o nosso Criador, ao qual Ele colocou um estatuto celestial sobre nossas vidas, e nós, quando aceitamos a Jesus, não, eu quero ser morador do céu. Eu sou morador do céu a partir de agora, então eu tenho que me comportar como um morador do céu, independente da situação que eu esteja. E será que nós estamos preparados para isso? Ou será que nós temos medo de sermos cancelados, taxados, chamados de N rótulos aí,
mesmo que não sejam verdades, mas é que todo mundo está olhando. Então a minha imagem, a minha pessoa é muito mais importante daquele que morreu na cruz de braços abertos para nos receber. Então nós temos que ficar atento a qual tipo de cristão que vamos nos tornar, porque o Senhor é um só, o céu é um só, como disse o apóstolo Paulo, há uma só fé, um só Senhor, um só caminho. Então nós não podemos deixar de sermos enganados achando que todos os caminhos levam para o céu, sendo que só tem um, que é Cristo. E o próprio Deus deixou as suas instruções. Você quer ir para o céu? Você quer andar comigo? Esse aqui é a direção. Aí, você não tem culpa de que você, às vezes, é um religioso preguiçoso e não lê a Bíblia, não procura instruções. Ou que você acostumou com um evangelinho tão fraco que massageia meu ego, me coloca em status de semideus, e onde Deus é meu serviçal, eu ordeno para Deus e Deus faz, como se eu fosse o patrão de Deus. Aí, quando as coisas não andam do jeito que você quer culpar Deus, mas você não olha para as Escrituras, a cruz de Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Foi por causa do Rô Cassiano? Não, não foi. Foi por causa do pastor André Valadão? Não foi. Foi por causa do pastor Nicodemos? Não foi. Foi por causa do pastor Paulo? Também não foi. Foi por causa de quem? A cruz de Cristo. Aqui, ó, foi o apóstolo Paulo que escreveu aqui. O que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de Cristo, por meio dele reconciliar-se consigo. Então não foi por causa de mim. Não foi porque eu falei, porque eu agi. Não. Porque Cristo, porque Deus se revelou através de Cristo na humanidade, morreu na cruz, ressuscitou. É por causa disso que nós temos hoje a certeza. E vendo os noticiários da TV, a convicção que estamos no lugar certo, servindo o Deus certo, adorando o Deus certo, porque esse Deus está incomodando os pecadores, as pessoas erradas, e estamos aqui como embaixadores desse reino para dizer: mude suas atitudes, o mestre está voltando. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu tenho a certeza de que ele está bem próximo, porque os sinais da sua vinda, historicamente, estão aparecendo aí. É só você comparar as Escrituras, a Bíblia, que tantos hoje querem rejeitar, querem censurar, querem queimar, querem acabar com ela, para a história da humanidade recente. Tudo está se encaixando à volta do Mestre. E é por isso que muitos pecadores agora estão desesperados, porque não querem se arrepender, mas querem tentar forjar a mudança do estatuto do céu. Assim como fazem com as leis dos homens, vão lá, pagam um cafezinho, pagam um lanchinho, pagam a estadia, dão mordomias e compram e alteram as leis, acham que com Deus vai ser a mesma coisa. Mas nós vemos, na própria Bíblia, na sua história, quando os homens tentaram fazer isso, o que aconteceram com eles. Saiu uma nação do Egito, somente 3 pessoas pisaram em Canaã. Lembre-se disso. Uma nação, não é um nem dois, é uma nação, um povo, uma multidão. Saiu do Egito, Deus sustentou, Deus caminhou. Moisés fez o censo, eram milhares de pessoas, não eram poucas. 3 pessoas chegaram em Canaã. Não se apavore com o barulho da multidão. Não fique com medo porque tem uma multidão achando que vai te apontar e você vai ficar quieto. O Deus que te sustenta, o Deus que te guarda, é o Deus que vai fazer você pisar em Canaã. Lembre-se disso.
E dando sequência aqui na leitura, em Gálatas, agora 6, versículo 12. Todos que creem ostentar-se na carne, esses querem obrigar você a deixarem circuncidar, e agem como assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Entendeu? Mas parece que a notícia é da TV de hoje cedo, de ontem à noite, no jornal. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, lembre-se disso. Parece notícia atual, né? Parece que homens querem alterar o evangelho para que você... Não é para você. É para cobrir o pecado deles. Para esconder a sujeira deles. E que você pague a conta. Tá entendendo agora? Porque querem censurar o evangelho? Querem censurar a Bíblia? Querem censurar a Cristo? Querem censurar a cruz? Querem perseguir? Querem chamar você de tudo quanto é nome? Para que você se cale. Para que você não anuncie o evangelho. Para que você se intimide. Mas aqui, como Paulo falou, em Gálatas 6, capítulo 12, todos querem que ostentar-se na carne. Nós vimos semana passada aqui em São Paulo, na Vila Paulista, o que aconteceu. Então, fique atento. É a cruz de Cristo que é perseguida, não é a igreja de A, B ou C, a igreja apostólica, a igreja batista, a igreja assembleia. Não, é o evangelho. Nós estamos aqui por causa dele. As denominações religiosas são consequência da desobediência dos homens, mas necessárias hoje para que o evangelho se propague. Mas a palavra de Deus não mudou ainda. Não é porque eu pertenço à igreja A, B ou C que eu já estou com o passaporte do céu garantido. A Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Negar quem é? A Jesus, a cruz, o seu sacrifício, a sua constituição, a sua pauta de humanidade para conosco, como devemos nos conduzir entre nós, cristãos e não cristãos. É isso que vai pesar na balança no dia do julgamento de Deus. E para encerrar a parte da meditação bíblica aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Entendeu? Entendeu? Porque os homens querem acabar ou tentar achar que pode acabar com a igreja, com a palavra, com a cruz. Tentaram isso durante a Segunda Guerra Mundial, tentaram acabar isso no comunismo e não conseguiram. O evangelho está firme, a igreja está firme, porque não é feita de homens, é feita pela própria mão de Deus. E o próprio Deus sustenta essa igreja. O próprio Deus falou que sobre as portas do inferno, a igreja não prevalecerá, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. E nós vemos aí, 2000 anos, ela continua de pé. Diversos movimentos aí humanos para tentar acabar com ela. Todos caíram por terra. Então não pense que só porque hoje nós temos redes sociais, a mídia corrompida, o jornalismo do dia a dia aí, propenso a receber um cafezinho e achar que pode nos lacrar, nos censurar, nós vamos nos intimidar, não. A Bíblia e a palavra de Deus, a Constituição Celestial não é uma coisa que vai mudar. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que seguir o que a cruz me diz. Não posso mudar muitas coisas, mas também não posso me calar. A cruz de Cristo é o pontapé inicial que irritou de vez as religiões celestiais do maligno, porque ele achava que ia dominar,
mas quando Cristo ressuscitou, foi no inferno, humilhou nosso adversário, dizendo que está consumado, o preço foi pago do pecado de Adão e Eva, na cruz de Cristo, e que agora somos livres para adorar, somos livres para reverenciar o Deus Santo novamente face a face, porque o pecado que me julgava, que me condenava, que me afastava em Cristo foi perdoado. E durante a história da humanidade, quando isso é confrontado sobre o interesse dos pecadores, sobre o interesse de uma galera aí que não quer nada a ver com Deus, eles querem tentar nos censurar, nos calar, nos parar. Mas não somos um, somos milhões de adoradores. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Tenha sempre na sua casa uma Bíblia impressa. Não confie em aplicativos, não confie em traduções futuras, porque por uma canetada de um homem pode ser alterada. Por isso, o meu conselho é: adquira uma Bíblia escrita, se você não tem, o mais rápido possível, para a sua fé espiritual ser fortalecida. Se você não tem ainda, procure uma livraria cristã, um site para comprar, tem no Mercado Livre, tem na Amazon, tem outros sites aí que vendem Bíblia online, chega na sua casa, você não tem trabalho de correr atrás, por causa às vezes da sua correria do dia a dia, ou na sua cidade, é uma cidade pequena, não tem uma livraria cristã, mas chega na porta da sua casa. Mas tenha uma Bíblia impressa na sua casa. Vai fazer a diferença na sua vida. Mas também, dedique um tempo para lê-la. Só ter uma Bíblia na sua casa, a Bíblia não é um talismã que afasta maus olhados. Ela fechada é um livro comum. Ela é aberta e lida, é a boca de Deus falando para a minha e para a sua vida. Que Deus os abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus.